Veja no ICL Notícias, segunda edição, contra a cassação, o fim da greve de fome do deputado Glauber Braga em Brasília. Articulação dos golpistas. Sóstenes Cavalcante quer mudar texto do PL da anistia para reduzir resistência no Congresso e diz que palavra final é de Bolsonaro. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência! Golpistas apelam no STF. General Braga Neto contesta vídeo usado por Xandão em julgamento do golpe. Galera, mantém! É bom lembrarmos que nós tivemos tentativa de golpe de Estado violentíssimo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube e também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Nessa quinta-feira com cara de sexta-feira, claro, para quem vai folgar no feriado, né, gente? Porque muita gente vai trabalhar. Hoje eu tô com o Juliano Medeiros, a gente ficou sozinho em Acapulco, né? Ficamos, todos foram para as férias. Aliás, a gente ficou sozinho porque todo mundo foi para Acapulco e a gente ficou, né? Foi isso, a gente ficou. A gente ficou por aqui com muita notícia. Daqui a pouquinho o Fábio Panunzio também vem fazer companhia aqui nessa mesa para conversar com a gente, atualizar de todas as notícias. Porque, aliás, em breve a gente deve atualizar a situação do deputado Glauber Braga, né? Que a qualquer momento vai deixar, não sei se vai deixar ali, né, onde ele está, no Conselho de Ética, ocupando o Conselho de Ética há uma semana, mas vai anunciar, de fato, o fim da greve de fome, né, Juliana? A expectativa é essa. Isso parece que acabou de anunciar, Gabi, acabou de chegar uma nota Neste aqui. Neste segundo, uma nota aqui, parece que é da assessoria... não sei se do Glauber ou da liderança do PSOL na Câmara, onde ele anuncia um acordo com o presidente Hugo Motta. A costura foi feita pela deputada Sâmia Bonfim, pelo líder do PT, Lindbergh Farias. De acordo com o acordo, o caso do Glauber não será analisado nesse primeiro semestre. Houve uma plenária lá dentro da Câmara dos Deputados, onde o Glauber está fazendo essa greve de fome, que já dura mais de 200 horas, né? Bastante tempo, ele já está bastante debilitado. E fez uma reunião com seus apoiadores, com os companheiros da bancada do PSOL, de outros partidos também, movimentos sociais, com a equipe médica que está acompanhando ele, que está sendo coordenada pela ex-deputada federal, médica Maria José Maninha, e chegaram à conclusão de que esse gesto, esse passo atrás que o Hugo Motta deu, garantindo que a votação do caso do Glauber não seria feito no plenário nesse semestre, abria aí uma porta para negociar a própria natureza do processo, que, como nós sabemos, é totalmente arbitrária, totalmente insustentável. Então, pois é. Boa notícia. E a gente vem falando a respeito disso aqui, né? Todos os dias atualizando essa situação. Ele está dormindo ali nas instalações, né, do Conselho de Ética, ali na Câmara. A assessoria de imprensa diz, e a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar também, né, que ele está tomando só água, isotônico, enfim, não está se alimentando desde o dia 9. Que dia 9 foi quarta-feira da semana passada. Então, hoje a gente está na quinta-feira, mais de uma semana já nessa situação. Tive com ele na terça-feira, no plenário da Câmara. A gente conversou, estava com a ministra Sônia Guajajara, com a presidenta do PSOL, a Paula Corade, o deputado Ivan Valente, algumas lideranças do PSOL que ainda não tinham visitado ele até então. Quer dizer, a presidenta do PSOL já tinha ido várias vezes, inclusive, mas a ministra Sônia não tinha conseguido ir, e ela apareceu lá para prestar solidariedade. Ele já estava bem abatido, já tinha perdido 5 quilos ao longo de 6 dias, então uma perda de peso importante, né? Então, começando a sentir a saúde dele já, né? Aliás, a gente teve um pouquinho antes de a gente ter agora a nota oficial, né, o posicionamento oficial de toda a equipe do deputado Glauber Braga,
a gente teve o Hugo Motta, né, o presidente da Câmara dos Deputados, falando a respeito dessas tratativas, né, dessa conversa com a Sâmia Bonfim, deputada também do PSOL, também esposa do Glauber, né, o Lindbergh Farias também participou dessa negociação toda, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, e ele disse justamente isso, a gente está em diálogo, avançando para o fim da greve de fome do deputado Glauber Braga, e ele disse que garante que depois da deliberação da CCJ, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso do deputado ao plenário da Câmara antes de 60 dias, né? Então, ele também falando a respeito disso publicamente nas redes sociais e que depois desse período os deputados vão poder decidir sobre o processo, mas a gente tem aí 60 dias de acordo com o presidente da Câmara dos Deputados. Vamos falar sobre a anistia também? Vamos falar sobre a anistia. Vamos falar sobre a anistia. Outra proposta frágil, tão frágil quanto a cassação do Glauber Braga, essa tentativa dos golpistas de anistiarem não só o Bolsonaro, mas todos os arruaceiros que participaram da quebradeira lá em Brasília, né? Depois que o PL protocolou audiência, a gente tem falado muito a respeito disso, como é que tá a negociação, né? Quais que são as estratégias políticas por trás de tudo isso. O PL está dizendo agora que quer mudar o texto, né, para deixar até o conteúdo mais palatável. Só que tem uma briga ali nos bastidores, o deputado que é o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, ele não está aceitando uma série de propostas também que estão sendo vistas com bons olhos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e pelo Hugo Motta, né, presidente da Câmara. Então, ali nos bastidores, toda a história está sendo discutida. Esse texto original, ele prevê anistia a todos que participaram do que eles chamam de manifestações, né? Em rodovias, em frente aos quartéis também, ali no entorno do segundo turno das eleições de 22. E, pela nova redação, a anistia seria para quem participou do 8 de janeiro. Tem também algumas questões envolvendo réus com menor participação em relação aos mentores. Isso tudo é muito discutido porque, se o Congresso aprova essa diferenciação, de certa forma também está reconhecendo que existe um mandante, claro, né, do 8 de janeiro. Então, tudo isso a gente vai conversar a partir de agora. A Valber Agra já está com a gente aqui? Daqui a pouquinho a gente vai ter o Valber Agra, advogado, jurista, para comentar com a gente a respeito de tudo isso, tirar as dúvidas. Tem a questão da constitucionalidade também, mas fato é que tudo isso está sendo colocado na mesa, né? Todas essas questões. Aparentemente, Gabi, eles resolveram ir para o tudo ou nada no primeiro momento, né? Colocaram uma proposta muito ampla na mesa para depois abrir uma negociação, né? Então você radicaliza, digamos assim, para depois abrir uma negociação. O projeto previa não só anistia para o Bolsonaro, para os generais, para todo mundo que tivesse participado de qualquer tipo de orquestração golpista, mas também aos participantes diretos do 8 de janeiro, como mencionou a Gabi, daqueles bloqueios nas rodovias que aconteceram na semana seguinte à vitória do presidente Lula na eleição de 2022 e também a turma que ficou acampada nos quartéis durante aqueles várias semanas, vários meses, na verdade, né? Só que ainda, além disso, o projeto também previa a anulação das multas que tinham sido aplicadas, sejam multas eleitorais, né, para quem tivesse de alguma forma feito questionamentos ao sistema eleitoral ou algum tipo de apologia, né, a essa tese golpista de que houve fraude nas eleições, mas também multas criminais, né? Dentro das penas que estão sendo aplicadas aos golpistas do 8 de janeiro, tem penas de privação de liberdade e várias penas de multas, né? Prestação de serviço comunitário, enfim. E o projeto era muito amplo, então ele anulava as multas, ele livrava a cara de quem participou das manifestações nos quartéis, livrava a cara de quem bloqueou as rodovias e transformou o país num caos durante quase uma semana, depois do segundo turno das eleições, anistiava preventivamente os golpistas do 8 de janeiro. Então, eles ampliaram demais o escopo. E o STF, todo mundo disse, olha, vocês estão de brincadeira, isso aqui não passa em canto nenhum. Então, acho que agora começa uma segunda etapa, onde eles começam a tentar abrir uma negociação. É isso que está sendo feito, porque já conseguiram as assinaturas para urgência, mas pautar vai ser difícil pra caramba, porque pautar significa o Hugo Motta enfrentar o governo, enfrentar o STF, em troca de uma aliança com o bolsonarismo que hoje é muito frágil. Vamos a Brasília com imagens agora, fala o deputado Glauber Braga, Juliana. Então a gente vai trazer aqui a fala do deputado que deixa, né, que chega ao fim da greve de fome. Cada pessoa dos mais variados locais.
a essa... Quero agradecer ao conjunto de veículos que imprensa e também viabilizaram que essa mensagem pudesse chegar às pessoas. E eu quero dizer para vocês que eu estou suspendendo a greve de fome, mas nós não estamos suspendendo a luta contra o orçamento secreto. Nós não estamos suspendendo a luta contra o gasto. Nós não estamos suspendendo a luta pela estabilização. Então a gente ouve o deputado Glauber Braga anunciando o fim da greve de fome e deu para ouvir brevemente também ele dizendo que continua, né, na luta contra o orçamento secreto, enfim, continua firme nas suas posições dentro da Câmara dos Deputados. Vamos tentar ouvir mais um trechinho. Vem a partir de uma mensagem que demonstrou, através de toda essa solidariedade, um recuo, uma sinalização importante contra a perseguição que aqui... Então, a gente ouviu aqui o deputado Glauber Braga falando com a imprensa, ao lado da Sâmia Bonfim, também deputada, né, esposa dele, que estava visitando o Glauber todos os dias, outras lideranças do PSOL, né, acho que a Talíria também estava ali do lado. A Talíria, Bruna Biondi, vereadora de São Caetano, também apareceu ali no cantinho, a ministra Aniele Franco também, ali à direita. Um momento importante, né? Eu recebi informações aqui de que havia muita emoção no plenário, no momento em que... Porque isso, evidentemente, além da injustiça, né, Gabi, que o Glauber está enfrentando, e do sacrifício pessoal, que significa decidir fazer uma greve de fome, sacrifício não só para ele, mas para a Sâmia, sua companheira, para o Hugo, seu filho, para a família, para a equipe. Eu tive lá, estava todo mundo muito cansado, muito desgastado emocionalmente. Além da injustiça que a tentativa de cassação representa, você tem ainda uma falta de perspectiva. Foram uma semana quase sem nenhum diálogo, sem ninguém do Centrão abrindo qualquer porta para conversar, para negociar. Então, realmente foi uma luta muito dura nesses dias aí. Então, dá para perceber a emoção aí da turma e o cansaço também depois desses dias, né? Em breve a gente vai ter as informações completas também. Ele acabou de deixar ali os aposentos, né, de onde ele estava instalado dentro da Câmara dos Deputados, conversando com as lideranças também partidárias, com jornalistas. Em breve a gente traz essas informações todas atualizadas para você. A gente vai conversar agora sim com o professor também. Eu sempre chamo o Valber Agra de professor, né, que eu sei que ele gosta e porque ele é professor. Valber, sempre um prazer te receber aqui no ICL Notícias. Boa tarde. Prazer todo meu, boa tarde a você, ao Juliano e a todos que fazem esse programa. Valber, a gente discutiu agora há pouco sobre essa tratativa entre as lideranças ali parlamentares sobre a redação do texto da anistia, junto também conversando ali nos bastidores com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a ideia dessa nova redação? Que haja um atenuante de 1/3 a 1/6 da pena, só que em contrapartida, contra os líderes pesaria um agravante. Eu pergunto em relação a isso, Glauber, porque uma nova lei ela só poderia retroagir em benefício de um réu, né? Então, os beneficiados, eventualmente, seriam as pessoas, os executores de menor importância, vamos dizer assim, do 8 de janeiro. Não poderia, por exemplo, atingir Bolsonaro. Olha, isso daí a gente tem que ir com muito cuidado. Por quê? Primeiro que ou é constitucional ou não é constitucional a anistia. No meu entender, é flagrantemente inconstitucional. Então, não discuto sobre isso. Flagrantemente constitucional. Há já pleitos, já casos no STF, antecedentes, inclusive o do ex-deputado Daniel. Então isso daí para mim é muito claro, depois nós podemos explicar. Não precisa de lei para fazer isso. Por quê? Porque a questão dos atenuantes e dos agravantes já está no Código Penal. Então isso daí não sei por que não aplicou. Então veja, eu tinha uma dosimetria penal, porque eram 5 crimes, apliquei essas dosimetrias, dura, mas apliquei. E agora você pode, através de embargos ou de outra peça recursal, tentar diminuir essa pena, mas fazer uma lei, por hipótese alguma, porque já está aí, está no Código Penal. Artigo 59, circunstâncias atenuantes e agravantes do Código Penal.
E não resolveria, né? Esse novo texto não resolveria essa questão da inconstitucionalidade, né? Como vem alegando uma parte dos parlamentares também. Vamos lá. Por que é inconstitucional? Primeiro, que é uma anistia para se furtar a uma sanção de ordem legal. Ou seja, eu não estou fazendo uma anistia porque é uma política criminal de longo prazo, não. Eu estou fazendo uma anistia porque eu quero me furtar a aplicação da lei penal. Primeiro. Então, isso configura o quê? Abuso de poder na sua modalidade de desvio. Então, é um abuso de poder muito claro. Segundo, há uma pessoalidade. Não é impessoalidade, é pessoalidade. Por quê? Todo mundo aqui sabe quem seria ou quem será o maior beneficiado dessa pantomima. Terceiro, ela é inconstitucional porque ela viola cláusulas pétreas. Ela vai de encontro ao regime democrático e vai de encontro ao artigo 5º, inciso 44, que diz bem claro, é inafiançável e imprescritível, e, portanto, cláusula pétrea, não pode ser modificado nem por emenda, quiçá por lei complementar, ações de grupos armados, civis ou não, de grupos contra o Estado democrático e a ordem constitucional. Ou seja, se eu não posso, se é imprescritível e é inafiançável, como é que pode se dar uma anistia? Ou seja, o poder derivado não pode, ou seja, o poder que modifica a Constituição está impedido de modificá-la, quiçá o legislador ordinário com a lei ordinária. Ordinária, essa sim, no sentido denotativo e conotativo dela, porque é ordinária porque vai contra os valores sensíveis da sociedade brasileira. Professor, Dr. Valber Agra, muita gente pergunta se é possível aprovar uma anistia que alcance quem não foi condenado ainda, porque nós estamos falando de uma série de indivíduos que já foram condenados por participar dos atos golpistas do 8 de janeiro, direto ou indiretamente, mas claro que o bolsonarismo não está de olho nos peixes pequenos que foram condenados a 2, 3, 5 anos de prisão ou que estão pagando multas. Isso é a maioria. Né, que são a imensa maioria, exatamente. Eles estão de olho, na verdade, na anistia que pode chegar aos 4 generais que estão no banco dos réus, ao Jair Bolsonaro e outras pessoas. E muita gente pergunta, mas olha, ele está aprovando, o Congresso aprovaria uma anistia, e essa anistia poderia alcançar quem ainda não foi condenado no momento da aprovação da anistia? Porque, obviamente, o PL, se conseguisse sucesso na sua tática de fazer esse projeto andar na Câmara e no Senado, e se por acaso ele fosse sancionado pelo presidente Lula, que eu acho quase impossível, provavelmente o Bolsonaro ainda não teria sido condenado. O processo dele vai se arrastar ao longo do ano, né? A pergunta que fica é, esse projeto de anistia poderia alcançar quem ainda não foi condenado? Vamos lá, são 3 coisas. Primeiro, é inconstitucional. Claro. Se é inconstitucional, não cabe nem nós discutirmos essa segunda opção sua. Indo para a sua opção, eu não vejo problema nenhum, porque eu estaria pegando o quê? Eu estaria pegando um fato jurídico, os atos lá do dia 8 de janeiro de 2024, e fatores conexos. Primeiro é estranho, porque eu não tenho um determinante temporal. Não. Pode ser qualquer coisa e a conexão pode ser a mais abrangente possível. E eu poderia, assim, dizer que aquilo não foi uma afronta? Não. Mas que eu não iria dar sanção. Eu não poderia negar o fato jurídico, ou seja, foi uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Mas eu não poderia dar sanção. Então, se eu não posso dar sanção, então todos os processos vão perder o objeto. Ou seja, a resposta para a sua pergunta é no sentido positivo. Agora, terceira indagação que você faz implícita é, você acha que mesmo com um pedido de urgência isso vai andar? Pessoal, quantos pedidos, quantos projetos, quantos PLs, projeto de lei, tem com pedido de urgência que não tramita? Tem PL com mais de 6 anos. Mas o que é mais interessante não é isso. Como é que a opinião pública deixa que os deputados, e nós conseguimos aí, eles conseguiram aí 260 e tantos deputados, podem se reunir para pegar um processo que é contra a democracia, que é o bastião da sua própria legitimidade. Isso é um paradoxo. Eu sou contra a democracia e eu me avoro dessa mesma democracia, por exemplo, para ganhar orçamento secreto. Veja que não é nem contradição, é tão profundo que já chega a ser um paradoxo. Então, seriam essas 3 questões aí, Juliano, que tu ensaiasse de me perguntar.
Eu queria, professor, trazer aqui, eu estava comentando, né, que eles estão negociando entre os parlamentares do PL, também o presidente da Câmara, com ministros do Supremo Tribunal Federal. A estratégia do presidente da Câmara pelo PL, né, o Sóstenes, é seguir pressionando para pautar o requerimento de urgência desse projeto de anistia. E ele até reconhece a possibilidade de fazer alterações no texto, só que ele diz que isso é só com a anuência do Jair Bolsonaro. Ele falou publicamente sobre isso. E aí eu queria trazer aqui uma fala do Sóstenes para a Folha de São Paulo. Por quê? Vou explicar já já. Primeiro eu vou trazer as aspas aqui do Sóstenes Cavalcante. Ele diz o seguinte: ele, Bolsonaro, já deixou tudo pavimentado. A palavra final é dele, do texto, do PL da anistia, mas quando estiver pronto, bato com ele. Se não puder visitar no hospital, posso mandar por WhatsApp ou pela Michele Bolsonaro. Enfim, falando que vai mandar pelo Zap ou então pela esposa do Jair Bolsonaro, a Michele. E eu te pergunto, professor, né, se duas coisas aqui. Primeiro, esse reconhecimento, assim, abertamente ao Bolsonaro ser o beneficiado, vai aprovar, inclusive, o texto, segundo o presidente do PL na Câmara, e também se o Congresso aprova essa diferenciação também entre os líderes, os mandantes e os réus de menor importância. Se não é reconhecer que há um mandante do 8 de janeiro. Primeiro que não cabe nenhum tipo de acordo na questão da aplicação da lei. Nem republiquetas, né, mais insidiosas fariam algo desse top. E ainda, o problema não é nem fazer, é reverberar que vai fazer. O que me choca é essa reverberação, ou seja, eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum pudor. Ou seja, é o despudor total, né? É como se fosse uma licentude ad infinito. Essa é a primeira questão. Segunda, como é que alguém que vai ser beneficiado vai interpor pedidos, interpor demandas, fazer a lei? Quer dizer que viramos mesmo uma Colômbia onde Pablo Escobar dizia onde queria ser preso, os guardas e o que ele teria acesso. Veja coisa ridícula. Então, isso daí já manifesta a inconstitucionalidade total. Mas veja, eu posso modificar formalmente o PL? Pode. Isso daí não tem nenhum problema, não. Nós poderíamos dizer apenas se ele teria que pegar a maioria absoluta novamente ou não. Mas a questão é, pode haver acordo em relação a isso? Um processo não cabe recurso? Cabe. Inclusive se a pena foi estipulada de forma dura, e algumas foram, não adianta a gente negar, não adianta ser maniqueísta aqui, algumas foram. Não tem recurso para isso? Não tem o recurso da revisão? Não tem os recursos apropriados? Para que não, então, impetrá-los? Para que entrar, então, a partir de um lapso temporal, pronto, a partir de amanhã, quem não foi condenado, eu vou dar essas benesses. E quem foi condenado, eu vou entrar com revisão, que é um recurso na instância criminal. Veja, mas o fato de alguém por si só dizer que vai fazer uma lei para se enquadrar para ele, é algo revoltante, digno da Primeira República. Eu acho que nem a Primeira República nós tivemos um despudor, e permita-o esse eufemismo, despudor a esse quilate. E, professor, tem aí uma questão também que tem a ver com o momento que nós estamos agora, o momento em que o bolsonarismo está tentando emplacar a versão de que é preciso ter uma revisão, uma anistia, porque as penas foram muito pesadas, né? Enfim, tudo que o senhor já falou aqui e é flagrantemente inconstitucional. Digamos que eles consigam promover uma pressão que garanta a aprovação disso na Câmara, o que seria um absurdo. Bom, ainda assim o projeto não teria validade, porque ele teria que ser referendado pelo Senado e depois por uma sanção presidencial, o que tudo indica não vai acontecer, seja porque o governo tem melhores condições de fazer essa disputa no Senado, seja porque o presidente Lula não vai se indispor com o STF e sancionar um projeto como esse. Então, ainda que seja aprovado pela Câmara, e eu não descarto completamente essa hipótese, apesar da flagrante inconstitucionalidade, porque pode ser conveniente para a Câmara deixar para o Centrão, sobretudo, deixar na gaveta um projeto de anistia para o caso do governo Lula derreter. A gente sabe que o Centrão
está com um pé em cada canoa. Se o governo Lula vai bem, eles tiram o pé da canoa bolsonarista. Se o governo Lula vai mal, eles tiram o pé da canoa governista. Ou seja, não tem nenhum pudor o Centrão de fazer isso. Já fez muitas vezes na história. E do ponto de vista político, da agenda econômica, tem muito mais identidade com a extrema-direita do que com a esquerda. Mas o que eu quero perguntar, professor, é o seguinte. Digamos que a Câmara aprove. A inconstitucionalidade já poderia ser levantada no Supremo ou a lei teria que ser aprovada como um todo, ou seja, votada também no Senado e sancionada e os seus efeitos validados para daí então um partido ou um deputado ou uma liderança questionar no Supremo com uma DI, por exemplo, né, uma ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, já poderia ser questionada a constitucionalidade já na primeira etapa da aprovação da lei na Câmara ou teria que esperar todo o processo ser concluído? Bela pergunta, Juliano. O controle de constitucionalidade ele pode ser repressivo, ou seja, depois da lei é 99%, mas pode ser preventivo. E nesse caso, há uma possibilidade de ser preventivo. Ou seja, qual seria o melhor momento para isso ser feito? Quando o presidente Hugo Mota pautasse. Por quê? Ele não é crassamente inconstitucional, ele não fere vários dos princípios, não está aí bem claro dizendo que ele está sendo moldado como uma vestimenta para alguém que foi denunciado, que é réu num processo. Isso não é claro para todo mundo? Então, isso é manifestamente inconstitucional. Então, um processo manifestamente inconstitucional que fere a cláusulas pétreas, que são cláusulas pétreas? São aquele núcleo valorativo, aquele núcleo duro da Constituição que não pode ser modificado nem por emenda. Então, se por emenda já seria discutível, imagina o flagrante de inconstitucionalidade que será o que seria por uma lei ordinária. Então, respondendo a tua pergunta de forma bem objetiva, o momento ideal, já avanço, seria quando o presidente Hugo Mota pautasse, mas acredito que o presidente Hugo Mota não fará esse erro tão crasso. Valber, eu também quero aproveitar a sua presença aqui, professor, porque terça-feira a gente vai ter o julgamento da segunda turma, do núcleo 2, né, pela primeira turma por tentativa de golpe. Então, vai ser analisada essa denúncia da PGR contra essas 6 pessoas que fazem parte deste núcleo agora, que a gente está chamando de núcleo 2, ou então núcleo de gerenciamento de ações. A gente tem aqui alguns personagens, o Silvinei Vasquez, que era diretor da PRF, também o Mário Fernandes, general da reserva, Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, o Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva, que está aí na tela também. A gente tem a Marília Alencar, que era da Polícia Federal, e Fernando Oliveira também fazendo parte, então, da parte que atuava no Distrito Federal. Eu pergunto, aliás, queria comentar aqui para quem está nos assistindo, que no Em Detalhe de terça-feira a gente traz um perfil de cada um desses elementos do Núcleo 2 para quem estiver interessado. Qual a expectativa em relação a esse julgamento? A gente teve agora, com o Bolsonaro e os demais também indiciados, por 5-0, a maioria da primeira turma, então, aceitou a denúncia da PGR. A expectativa é a gente ter também esse mesmo caminho de 5-0? Veja só, alguns incautos, ou que não querem ver o que é autoevidente, diziam que não há provas, que houve um parcelamento da denúncia, que nós chamamos fatiamento, mas realmente houve. Mas houve para quê? Para garantir uma maior celeridade. Mas as provas são tão abundantes que eu posso fatiar a denúncia, que eu posso dividir a denúncia sem que vá haver um caput diminutio, uma diminuição de forma bem explícita na questão valorativa das provas. Esse segundo grupo houve uma sequência, há provas, como digo mais uma vez, em todas as sequências muito graves, muito objetivas. Você tem provas documentais, você tem provas testemunhais, você tem quase confissões, porque tem agravações, há muitos vídeos, há tudo. Então, eu não tenho a menor dúvida que a primeira turma vai manter o mesmo resultado por unanimidade de 5-0 nesse julgamento de terça-feira. E veja, o julgamento ele foi fatiado, ele foi dividido, por quê?
para se garantir uma maior celeridade nesse julgamento. Há algum prejuízo para a defesa? Nenhum. O que a defesa quer? Quando não se tem argumentos e se ainda quer atuar naquele processo, opta para, na linguagem jocosa, o juiz esperneandi. O que é esse juiz esperneandi? Alegar que não há devido processo legal, alegar que não há contraditório, alegar que não há devida ampla defesa. Mas como não há tudo isso? Quanto tempo se passou investigando isso? Veja, quanto tempo se passou investigando isso? Todas as decisões que eles tentaram para não receber a denúncia, como óbvio a defesa da denúncia, todas, sem exceção, já tinham sido antes decididas ou pelo plenário do Congresso, do STF, ou pela própria primeira Câmara. Na maioria dos casos, pelo plenário, para deixar muito claro, para legitimar e para dizer que o devido processo legal é atingido. Mas só um detalhe. Veja a fragilidade da defesa. Eu não nego os fatos. Eu não nego. Eu digo, não, estou sendo perseguido. Mas e os fatos? Não, os fatos estão aí. Alguém vai dizer que não houve uma tentativa de golpe? Não, foram tomar um cafezinho com tantos atos, com tanta barbaridade, com tanta simetria, com tanta organização, com tanto dinheiro jorrando, e ainda há de se dizer que não foi nada. A coisa é muito difícil. Racionalmente é difícil. Nós temos que partir para outro patamar da irracionalidade. Na racionalidade e a racionalidade jurídica, pior ainda, Gabi. Professor, obrigado demais. Sempre um prazer te receber aqui, Dr. Valber Agra. Um grande abraço e até a próxima. Semana que vem a gente deve conversar muito ainda, né, no julgamento do Núcleo 2. Prazer inteiramente meu. Juliano, um abraço. E agora eu entro na minha Páscoa. Um abraço. Entramos. Boa Páscoa, professor. Bom feriado. Até mais. Fábio Panunzi hoje aqui com a gente. Eu vou entrar na minha Páscoa também. Bom demais te receber aqui, meu querido. Juliano, tudo bem? E vou liberar Juliano Medeiros. Hoje é dia de aula. Professor também. Os aluninhos estão esperando, mas olha, semana que vem, já anunciando aqui para toda a nossa audiência do CL, semana que vem, de segunda a sexta, aqui na bancada, com vocês. Substituindo. Eu chego, você sai. É pessoal isso, Juliano? Nada pessoal. Mas de segunda a sexta-feira, na próxima semana, substituindo o Chico Sá. Que está de Daqui a pouco vai ter que assinar minha carteira, o ICL aqui. Eu acho engraçado essa situação, porque o Juliano normalmente é fonte, né? É a primeira vez que eu sento com o Juliano assim numa mesa, ele na condição de colega meu, sabe? Olha só. Ainda sou um pouco fonte às vezes. É verdade. Gente, bom feriado. Boa aula. Juliano. E até semana que vem. Semana que vem a gente está de volta aqui, Firmes e Fortes, mas Fábio Panunzi vamos fazer companhia nessa quinta-feira, que todo mundo já saiu de feriado, mas a gente está aqui. A gente está aqui ainda, compromisso com a notícia, hein, Fábio Panunzi? Exatamente. Vamos nessa aqui. Ô, Vivi, esse assunto... Gabi, a Vivi é de manhã. Desculpa, gente, a gente a força do hábito, confunde. Né? A gente sempre se confunde. Eu também já chamei a Vivi de Gabi. Eu sei, tá tudo em casa. Ela ficou pé da vida. Eu não fico, não. Olha só, bom, eu acho que ainda vai ter muita história nessa questão da anistia, porque hoje entrou na parada um personagem que é um personagem conhecido da crônica política brasileira, que é o Temer. O Temer é um golpista. Só que a proposta que ele apresenta é uma proposta curiosa, porque no momento inicial, é que essas coisas nunca são o que parecem, né? Muito mais tratando do Temer, que é um sujeito muito dissimulado, a gente nunca sabe o que ele está... E faz muita estratégia política ali no bastidores, né? Ele é um jogador, a gente nunca sabe exatamente o que ele está pensando. Só que ele apresentou uma proposta que eu acho palatável. Eu tenho certeza que não vai ficar assim, entendeu? Por quê? Porque a proposta é de redução das penas para os bagrinhos lá. Acho que cabe a discussão, entendeu? Existe mesmo um inconformismo entre a opinião pública brasileira, o Supremo pode sim reconsiderar, tem instrumentos para isso, mas isso não resolve o problema do Bolsonaro. E o Temer sempre esteve ao lado do Bolsonaro em todas as situações até agora. Então, estou estranhando essa participação dele. Eu quero ver, pela primeira vez na história, um golpista do Brasil confrontar outro. Estou para ver. Essa daí é novidade, né? É. Ontem a abertura do ICL Notícias segunda edição tinha uma chamada ali do nosso Oliveira falando de golpista para golpista. Exatamente. Daquele tom que só o Oliveira sabe fazer, não vou nem me atrever aqui a entrar nessa. Hoje no ICL, gente, eu lembrei que o Barão de Tararé, né? De onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. Exatamente. A gente continua aqui falando de anistia, né, Panunzio?
agora há pouco o Valber Agra explicando para a gente. Eu acho que o assunto, assim, a manchete, vamos dizer, com o professor Dr. Valber Agra é inconstitucional, então não há o que se discutir sobre essa questão da anistia. E acho que é fundamental, né, a gente continuar falando a respeito disso, porque agora o que se quer é dizer que seria um texto com uma redação mais palatável. E ele disse, olha, essa questão do tempo das penas já até existe um dispositivo a respeito disso, né, do ponto de vista da legislação. Então não sei nem o que se está discutindo a respeito disso. Pois é, a Constituição tem lá um artigo, que é o... Eu não sou advogado não e respeito demais o Valber Agra, mas é só preciso lembrar aqui que tem um artigo na Constituição, que é o 37, que fala que não tem possibilidade de você fazer nada pessoal. Um dos fundamentos é o da impessoalidade. Como é que você faz um projeto de anistia para beneficiar uma pessoa, né? E com o Bolsonaro ainda, segundo o Sóstenes Cavalcante, iria aprovar o texto, né? Passaria por ele, então... Pois é, passa pela mão do anistiado, a anistia, né? É uma anistia muito encomendada, é a anistia de uma nota só. É isso, como diria Carolina Brígido, que vem aqui daqui a pouco, é uma lasanha de absurdos, é absurdo, muitas camadas de absurdo. Mas aí tem um problema, por quê? Porque se o Congresso leva isso avante, vamos dizer que ninguém sabe o que é o Hugo Mota ainda, não deu tempo de descobrir o que é, mas ele hoje entrou em campo, né, também, mais uma vez, aí como fiador de uma proposta nova aí que a gente não conhece exatamente o que é. Mas qualquer coisa que passe por indultar um comportamento criminoso desses núcleos que a gente está vendo aí, o que já foi denunciado e a denúncia foi aceita, tem Bolsonaro, Braga Neto e Companhia Limitada, e esse segundo núcleo, que é o dos executores, né, que vai entrar agora na semana que vem, vai ser apresentada a denúncia. Essa gente é uma gente que estava fazendo um plano e executando para matar o presidente da República, para sequestrar e envenenar um ministro do Supremo, na operação que foi deflagrada. Tinha gente posicionada em Brasília, armada, com carros do Exército lá de Goiânia, do batalhão lá dos Kids Pretos e tudo mais. E, então, realmente não cabe. Como diz o doutor Valber Agra, a defesa nem refuta mais a tese de que não houve, né? A gente fica ali em discussões preliminares e eu acho que os advogados, inclusive, já jogaram a toalha, sabe, Vivi? Eu acho que pode já ser jogaram que a toalha. Agora eles querem atenuar, né, essas penas. Então estão tentando apelar para dizer que ou que não houve mandante, né, que é uma questão. O povo enlouquecido do nada tirou a ideia de ir fazer o que fez. Ou né? que não tinha nada a ver com o assassinato, que são as questões mais graves ali que estão sendo colocadas, né, no entorno da trama golpista. Você sabe que eu acho que esse golpe de Estado aqui no Brasil é talvez um movimento de insurreição mais bem descrito do mundo inteiro em todos os tempos, porque se sabe exatamente tudo o que aconteceu. A investigação da Polícia Federal, os documentos que foram levantados, né, provenientes muitas vezes de quebras de sigilo de telefone celular, tudo isso é tão robusto que a história todo mundo conhece, é por isso que não dá para contestar, né? Então, enfim, é isso aí, Vivi, vamos chamar Guilherme Amado aqui com a gente para falar a respeito da anistia do Congresso. Também a gente está sabendo de como está o presidente Lula a respeito disso por meio dos auxiliares. Guilherme Amado traz apuração para a gente, né, Amado? Boa noite para você, querido. Bem-vindo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Panunzio. Boa noite, comunidade. Guilherme. Todos aí em casa comendo chocolate já? A gente ainda não. Chocolate não dá, né? Não, é comunidade. Estão aí. Estou perguntando a comunidade. Chocolate não dá, porque 190% de aumento, esse ano vai ser racionado o chocolate. Ai, né? Nem me fala. Já estou chorando com isso. Agora, Amado, sobre essa questão da anistia no Congresso, né? O governo também está tramando, assim, estratégia política para tentar esvaziar a anistia, enquanto o Congresso tenta avançar com esse projeto, até tentando agora mudar a redação. Enfim, a gente estava falando sobre isso até agora. O presidente Lula ele tem comentado que ele quer manter distância desse assunto, certo? Porque ele não estaria disposto, o presidente, a se envolver em atrito, principalmente com o Supremo Tribunal Federal. É um bom momento, né, para o presidente Lula. Ele está ali até dialogando bem agora com o presidente da Câmara, do Senado, depois de passar por Arthur Lira. Agora tem o Hugo Mota, que é alguém que, se é possível conversar, né? Antes, nem isso era possível. Agora, qual tem sido o papel de Lula? Como é que tem sido a fala de Lula a respeito dessa história, Amado?
Ele é contra, claro, ele acha o que os ministros dele vêm dizendo é a opinião dele, ele acha um absurdo, ele lamenta que haja um número expressivo de integrantes da base dele que tenham assinado o pedido de urgência, mas vamos entender um pouco essa decisão do Lula de não se envolver nesse debate. O primeiro que o Lula não pode ser sócio dessa derrota, então se o governo for, ou melhor, olha eu falando que se o governo for derrotado, porque de fato será uma derrota do governo, mas o governo quer se descolar dessa derrota, né? E o Lula quer se descolar dessa derrota também. O que o governo vem tentando construir isso é um tema do Congresso, neste momento Câmara, do Congresso com o STF. A gente, governo, não é parte nessa discussão. E isso é estratégia, não querer gastar cartucho com temas que não pertencem ao governo. Aí você talvez esteja pensando, mas como não pertence ao governo? Se foi um governo que foi eleito para enfrentar a extrema-direita, para salvar a democracia, como assim? Aí é o seguinte, é inteligência política, é claro que é um tema do governo, mas o governo não vai publicamente puxar para si esse tema, porque não quer ser sócio da derrota, como eu falei, e segundo, por estratégia. Se quem quiser admoestar o governo, quiser cutucar o governo por alguma razão, perceber que é um tema de governo, vai fazer. Agora, se for colocado que é um tema STF versus Congresso, a briga que o camarada que está lá do Centrão, que está votando para ali Bolsonaro, vai comprar é com Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o Toffoli, Barroso, por aí vai. É uma briga mais cara para ele, né, do que se for uma briga com o Lula. Guilherme, agora, o cenário que está se desenhando é um cenário engraçado, porque é óbvio, como você falou, que o governo pode até tentar não se envolver, mas o papel do governo é exatamente combater, né? Ele foi eleito para combater esses movimentos neofascistas aí que ameaçam agora ficar livres de qualquer forma de punição. Mas eu queria saber como é que você entendeu a entrada do Temer nessa história toda, Guilherme. Porque o Temer, afinal de contas, é um personagem que a gente sabe qual é o papel dele na história do Brasil e fica imaginando aqui, estava comentando aqui com a Gabi agora, difícil ver um golpista contra outro. Principalmente dois golpistas que têm tanta afinidade no campo ideológico quanto esses dois. Como é que é essa história, na sua opinião? Olha, eu acho que o Temer ele entra numa posição aí de mediação de interesse, né? Que é uma coisa que o Temer é craque. E ele não entra de uma maneira muito diferente do que outras pessoas já entraram. Vou citar aqui um ministro do governo Lula, Silvio Costa, dos Portos e Aeroportos, que é do Republicanos, mesmo partido do Hugo Mota, partido do Tarcísio de Freitas, integrante da base, parte do partido é integrante da base, e que teve muitos dos seus deputados assinando o pedido de urgência. O que o Silvio Costa me disse naquela entrevista há 2 semanas? Criticou o STF dizendo que há, sim, penas excessivas e disse esperar que o STF diminua essas penas. Ele não defendeu o Bolsonaro, ele não defendeu o general Heleno, ele não defendeu o Braga Neto. Pelo contrário, ele foi muito claro que essas pessoas não podem ser anistiadas. Essa separação entre a Débora do batom, a vovozinha da Bíblia, o pipoqueiro, a separação dessas pessoas dos cabeças, e não é que essas pessoas, quem está defendendo esse meio termo, essas pessoas seriam anistiadas, elas teriam penas reduzidas. Isso pode enfraquecer o movimento pela anistia, né? Você não viu o Temer fazendo uma defesa de anistia aos golpistas, de anistia à cúpula do golpismo. E também nem defendeu a anistia em si. Ele foi nesse ponto da pena. Que é um ponto que tem sido muito discutido, né? Essa questão das penas. Achei interessante aqui uma leitura do Guilherme Amado sobre como isso pode enfraquecer até a anistia, né? Essa tese
e não beneficiaria pessoas como Bolsonaro, por exemplo, ou os aliados políticos do Bolsonaro que tiveram um papel ali muito fundamental nessa questão do planejamento do assassinato. Você sabe, Gabi, desculpa aqui. Vou fazer um breve comentário. Desculpa, para não dizer. Vai, Guilherme, por favor. Depois eu falo, não tem problema. Não, um breve comentário, porque a gente vai acompanhar, certamente nos próximos meses, esse tema da anistia, ele se desenvolvendo legislativamente, ou, se não prosperar legislativamente, no que o STF vai fazer. Para entender exatamente as diferenças e o que a gente pode aprender com a história, eu fui reler alguns capítulos do 5º livro do Hélio Gaspari, da coleção sobre a ditadura. O 5º livro é o livro que mais pega o governo Figueiredo, fala muito de anistia, que é um tema que o Gaspari pincela um pouquinho quando ele começa a apresentar o Golbery e o Geisel no 3º, mas o 5º é que ele trata disso. E o Gaspari mostra que o tema da anistia foi evoluindo muito ao longo da discussão. A anistia proposta inicialmente pela sociedade civil, que foi como você começou, pelo movimento feminino pela anistia, era uma anistia aos perseguidos políticos. Não era nem aos guerrilheiros, nem aos torturadores. Depois se incluiu os guerrilheiros. E aí, aos 45 do segundo tempo, e principalmente nos anos seguintes da aprovação da anistia, os militares conseguiram colocar eles próprios na anistia. Então, vai ser um tema em evolução, né? O que a gente aqui, como sociedade, tem que ficar vigilante? Que seja qual for a evolução, eu não acho, minha opinião, que tenha que ter perdão a nenhum golpista, nem a Débora do Batom. Lamento, Débora do Batom era maior de idade, se não comprovou que estava insana, é responsável pelos atos dela, e ela participou, sim, de um ato golpista. Topo discutir se a dosimetria da Débora do Batom está certa. Agora, também, voltando ao ponto que eu acho inegociável, da mesma maneira que Débora do Batom tem que ser punida de alguma maneira, tem que ter punições muito altas aos cabeças do golpe. Os cabeças do golpe, esses sim, tem que ter punições exemplares e pedagógicas. Essa turma tem que ficar muitos anos na cadeia. Não são 2, 3 anos, não. É ficar muitos anos, respeitando o Estatuto do Idoso, no caso dos mais velhos, mas, se necessário for que os mais velhos também fiquem até ali a reta final das vidas deles, isso, historicamente, sociologicamente, é fundamental para o Brasil. Vamos ver a experiência peruana ali, o quanto talvez a democracia peruana que está lutando aí para sobreviver, talvez a prisão do Fujimori seja o que esteja fazendo a democracia peruana ainda perdurar até agora. Vai lá, Panunzio. Não, o Guilherme já, sem querer, já falou. Eu também acho que esse processo da anistia começa de um jeito e vai acabar de outro, né? Se acabar em perdão vai ser muito ruim para a história do Brasil, porque vai servir como um incentivo mesmo para quem, como a Débora do Batom e os outros todos, né, que inclusive os que lideraram esse movimento, acham que as instituições brasileiras são brincadeira e vão continuar brincando com elas, é o que vai acontecer. Se houver uma punição rigorosa dos mandantes lá, porque os magrinhos já estão sofrendo, sabe? Pode-se discutir, como o Amado bem falou aqui, a dosimetria, mas eles já estão sendo punidos, eles estão presos há meses, né? Alguns estão lá há mais de 2 anos. Então, para eles, já está vigorando o castigo. Agora, eu tenho a impressão que vai faltar nessa discussão, viu, Amado e Gabi, é uma pena adicional por terem manipulado as mentes dessa gente, sabe? Que muitas vezes, como, não sei se a Débora sabia ou não, tinha consciência ou não da gravidade do que estava fazendo, mas eles foram altamente manipulados para estar ali em Brasília, né, naquela condição horrorosa em que chegaram. E aí a culpa por esse estado de coisas é de quem? De quem os colocou ali. Ou seja, dos cabeças que estão lá em cima querendo a anistia, né, Guilherme? Exato. Eu acho que eu sou contra perdoar qualquer golpista e não perder de vista os cabeças. Esses têm que receber penas exemplares.
É isso, exatamente, Guilherme Panunzio. Eu queria também trazer uma outra questão aqui desse rolo envolvendo a ABIN, né? A gente teve hoje o depoimento na Polícia Federal do diretor-geral da ABIN, o Luiz Fernando Corrêa. A PF está apurando se ele obstruiu as investigações sobre a ABIN paralela, né? Que funcionou ali durante o governo Bolsonaro. Ele também é suspeito de ter autorizado uma operação de espionagem sobre autoridades do Paraguai. E a PF ouviu também o Alessandro Moretti, que é o ex-número 2 da ABIN, que foi demitido pelo presidente Lula em janeiro de 2024. Segundo a Folha de São Paulo, gente, é importante trazer essa informação aqui de bastidor, porque o presidente Lula recentemente teve uma conversa ali no Palácio do Planalto com o Luiz Fernando da ABIN e também com o diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues. E, segundo a Folha, essa reunião foi bastante tensa. Queria também saber quais informações o Guilherme Amado tem a respeito dessa história, né? Porque, afinal, o presidente Lula continua com o diretor-geral ali, né, o presidente da ABIN, que está prestando depoimento à Polícia Federal. Vou trazer um bastidor exclusivo aqui, que eu só vou publicar amanhã na coluna lá no Platô, antecipo aqui no ICL. Olha só. O Rui Costa criticou para o Lula o Andrei Meirelles, diretor da PF. Andrei Rodrigues? Não foi... Andrei Rodrigues, desculpa, Andrei Meirelles é um jornalista. Nosso amigo. O Andrei Rodrigues, nosso amigo Andrei Meirelles. O Andrei Rodrigues não foi a primeira crítica nesse governo que o Rui Costa fez ao Andrei. Houve outros momentos naquela disputa pela PF, entre PF e GSI sobre a segurança presidencial. O Rui Costa já tinha criticado a postura do Andrei. Depois, quando Rui Costa, foi alvo de uma operação da Polícia Federal lá na Bahia, pela Superintendência da Bahia, ele também criticou o comando atual da PF e, nesse momento, criticou para o Lula, dizendo que a PF expôs o governo ao colocar permitir o vazamento, né, a suspeita do Rui Costa de que teve algum tipo de anuência da cúpula da PF nesse vazamento, de um relatório que criticava e levantava suspeitas contra o atual comando da ABIN, que é um cargo de governo. Vamos lembrar que a ABIN está submetida atualmente à Casa Civil, né? A ABIN saiu do Gabinete de Segurança Institucional e é submetida à Casa Civil. Então, o Luiz Fernando Corrêa se dirige ao Rui Costa. Desde o início dessa disputa entre ABIN e Polícia Federal, o Rui Costa tomou o lado do Luiz Fernando Corrêa e foi o grande afiançador da permanência dele no governo, né, quando houve vários integrantes do governo que chegaram a defender a substituição dele por um outro nome. Mas o comportamento dele, pelo que se tem notícia, comportamento mesmo, né, assim, de comportamento reativo em relação às investidas da Corregedoria, não é isso, Guilherme? Me parece que houve mesmo momentos de muito mal-estar, reuniões em que ele teve uma postura refratária. Então, me parece que o indiciamento dele é certo, né? Resta saber agora o que o governo vai fazer com um funcionário de uma posição tão importante, né, respondendo formalmente a um processo na condição de indiciado, né? Eu acho assim, se a PF tiver a certeza técnica que tem que indiciar, não é o governo que tem que virar para a PF e dizer que não tem que indiciar. Uhum. Isso seria interferência, e interferência pouco importa se é de Bolsonaro no chefe da PF dele ou se é do Lula no chefe da PF atual. É errado. Então, a decisão é da PF, não é do Rui Costa, não é do Lula, é da PF. O que, como você colocou, Panunzio, a decisão política de manter o Luiz Fernando é do governo. Agora, se o Lula usar a régua que ele usou com o Juscelino Filho, ele vai esperar ver o que o Ministério Público Federal vai fazer. Né? Ele não vai tomar decisão agora apenas pelo indiciamento. Talvez tenha aprendido com o desgaste que sofreu em virtude do Juscelino, que talvez seja melhor
ele afastar e a pessoa responder fora do cargo. O problema é que essa história de responder fora do cargo, eu tô para conhecer algum nome que tenha voltado para o cargo quando foi inocentado. Pois é. Não, tem então, assim, o Henrique Argrives. Tem uma foi eleito. Hã? O Argrives, lá no governo Sarney, lembra? No governo Itamar, aliás, o Argrives. Eu aprendi, eu não lembro, mas eu aprendi do Argrives. Tem o Lula também, né? O Lula, quando o processo dele acabou, não levaram para frente, ele voltou para o cargo eleito. Mas é completamente diferente. Eu acho o seguinte, o que tem que, nesse caso, talvez o governo, para tomar uma decisão de manter ou não manter o Luiz Fernando Correia no cargo, tenha que ele, o governo, se imiscuir um pouco para entender o inquérito, se tem ali uma forçação de barra da Polícia Federal pela disputa das corporações, ou se teve, de fato, alguma cruzada de linha indevida por parte do Luiz Fernando Correia. Porque ter uma má vontade com o trabalho da Corregedoria é uma coisa. Destruir prova é outra, né? Eu não acho, enfim, não sou advogado, não sou jurista, mas o pouco que eu entendo desse assunto, eu acho que má vontade com a Corregedoria não configura obstrução de prova, né? Obstrução de investigação, desculpa. Já destruição de provas, sim. Então, o governo tem que entender exatamente o que tem de prova para esse indiciamento. Tem substância? Não tem? Antes de tomar essa decisão. Posso dar tempo de fazer mais uma perguntinha para o Guilherme aqui? Vamos lá. Está fora da nossa pauta aqui, mas eu acho que o Guilherme está inteirado disso, porque o assunto está na ordem do dia aí, que é a história do... Gente, me deu um branco aqui, eu fazia pergunta aqui para o... Vamos que eu te ajudo. Tá, me ajuda aí. Segura na minha mão que eu te ajudo. Sobre o escândalo lá do Grampo Paraguai. De vez em quando dá isso, né? Sim. Mas que tem tudo a ver com essa história. Né? Tem tudo a ver com essa história, porque são os mesmos protagonistas e o Lula se reuniu com a equipe dele para cobrar esclarecimentos sobre o que é isso, né? Porque, num primeiro momento, o governo tenta transferir a responsabilidade disso, inclusive sobre a execução para o governo Bolsonaro, mas parece que não é bem assim, né, Guilherme? E as coisas ficaram muito mal paradas com o Paraguai, que é um parceiro respeitável do Brasil, né? Enfim, e é um país vulnerável, que é um país de poucos meios e que depende muito do Brasil. Mas tem um monte de coisa esperando para saber o que foi que se passou aí. E o Paraguai está muito mal-humorado, porque isso paralisou, inclusive, as negociações em torno da renovação do contrato da Itaipu Binacional e não me parece que tenha tido nenhuma solução para isso. Acho que o governo finalmente despertou para o fato de que tem que oferecer alguma explicação razoável para isso e se livrar, inclusive, da responsabilidade por estar espionando o vizinho, né? Porque essa história surgiu a partir do depoimento de um servidor, né, de um servidor da ABIN, e aí o hackeamento nessa história veio à tona sobre o hackeamento de autoridades do Paraguai a partir desse depoimento, né? E também está no âmbito da investigação da Polícia Federal, se o Amado quiser completar aqui. Então, só fazer um comentário, eu entendo o esperneio. Quando eu falo esperneio, não estou desmerecendo a reclamação do Paraguai, ele está certo de fazer isso, como nós estivemos certos de nos insurgirmos contra a espionagem no governo Obama da NSA, né? A gente está certo, o Paraguai e nós estávamos certos nessa situação. Agora, eu acho que tem que se ter uma discussão de sociedade, e aí é de sociedade mesmo, o que a gente quer fazer com a ABIN, né? A gente quer ter um serviço de espionagem, não pode ser dentro do país. Espionagem dentro do país, constitucionalmente já está decidido que não pode ser feito. Ótimo, tem que ser assim mesmo. Vamos ter espionagem fora do país? Aí é o seguinte, o Brasil vai ficar completamente sem um aparelho de inteligência para não usar de maneira nenhuma? É uma discussão que a gente tem que fazer. Beleza, nós como sociedade tomamos essa decisão, a gente vai ter que ver os prós e contras disso. Eu acho que nessa discussão de espionagem tem, às vezes, uma certa ingenuidade geral de como as coisas deveriam ser e como elas são de verdade, né? Não nos enganemos que não existem espiões venezuelanos aqui no Brasil. É claro que existe.
A inteligência venezuelana é muito capaz. A inteligência cubana é muito capaz. Todo país tem, de alguma maneira, algum órgão de inteligência. Uns mais capazes, outros menos capazes. Eu não acho que o Brasil, pelo tamanho que tem na região, pelo tamanho que quer ter no mundo, o Brasil possa prescindir de espionagem em algum grau. Agora, eu acho que tem que ter parâmetro, né? E isso eu acho que é um dever do Congresso, que nunca parametrizou de verdade direito como que é o funcionamento da BIM. O que pode e o que não pode fazer lá fora, né? Eu acho que a gente, com certeza, a gente não quer, como país, ser uma CIA que acha ok torturar, que acha ok cruzar qualquer tipo de linha da dignidade humana em nome da segurança nacional e dos interesses dos Estados Unidos. Claro que a gente, como país, não quer isso, mas, ao mesmo tempo, a gente quer ser surpreendido, e não é papel do diplomata descobrir que tem um iminente golpe de Estado num país vizinho. Isso não é papel do diplomata, né? Isso é uma função de inteligência, por exemplo. Então, assim, em que medida vou dar um exemplo completamente aleatório aqui, tá, gente? Talvez até tenha acontecido isso, mas só para me fazer entender. Em que medida, se o governo Lula estivesse suficientemente abastecido de informações sobre o que o Nicolás Maduro estava disposto a fazer no ano passado na Venezuela, em que medida o governo teria insistido naquela negociação que acabou não dando em nada e ele atropelou o processo eleitoral e nunca mostrou se o processo eleitoral foi ou não foi transparente, né? Talvez ali, se tivesse um trabalho da BIM de qualidade, tivesse municiado a decisão governamental e o Lula não teria insistido naquela postura com o Nicolás Maduro. Estou usando um exemplo aqui só para me fazer entender. Nada demais por hoje. Bom feriado para você. Bom, daqui a pouquinho, né, o Amado tá querendo comer ovo de Páscoa, então vamos liberar ele, né, também. O querido Amado. Valeu, querido. Não tem dinheiro para comprar o Monjaro do Davi Alcolumbre, então tem que trancar a boca. Então não vou chocolate, não. Vamos nessa, querido. Valeu. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Aliás, Panunzio, a gente tem a informação atualizada aqui sobre o Glauber Braga. Agora há pouco a gente trouxe imagens, né, da coletiva de imprensa do Glauber. Ele, inclusive, agora a gente tem as imagens, né, dele saindo aqui ao lado da Sâmia, também da deputada Luísa Erundina, caminhando e aí conversando com a imprensa. Isso foi logo depois, né, que ele decidiu pelo fim da greve de fome, que ele estava há 8 dias ali só na água, no soro, né, enfim, e ele estava dentro da Câmara, dormindo dentro da Câmara, recebendo visitas, solidariedade em protesto contra a cassação do mandato dele ali no Conselho de Ética da Câmara. E isso também para não pautar no plenário essa história, né? Pelo desenrolar dessa história. Agora o acordo com o Hugo Mota depois de 60 dias só eles voltarem a falar a respeito disso, Panunzio. Posso fazer um comentário totalmente sem nada a ver, Gabi? Você me permite? Você me autoriza? Olha só a imagem. Põe a imagem de novo pra gente, professor, só pra gente ver, porque eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão observar. O Glauber foi durão, né? 8 dias sem comer, só bebendo isotônico e tomando água, né? Tudo bem, estava ali checado, mas a gente sabe que o organismo entra em colapso quando a gente não come, né? Mas ele saiu bem rechonchudo dessa greve, olha lá, ó. Você não acha? Ele parece que emagreceu nada. Eu fiquei chocada dele conseguir caminhar depois, né, de tudo que aconteceu. Ele ficou 8 dias ingerindo só líquido, só água e perdeu quase 5 quilos o Glauber Braga. Então, assim, imagino que agora vai ter que passar também. Ele estava sendo avaliado ali, né? Pelas equipes médicas dentro da Câmara, mas imagino que agora vai ter que passar por uma avaliação também. Peguei até que algumas aspas que ele disse, né? Porque a gente estava aqui ao vivo e não acompanhou a fala do Glauber. Então, ele disse o seguinte: eu estou nesse momento suspendendo a greve de fome, que eu anunciei há 9 dias, e essa suspensão, depois de dialogar com os movimentos, conversar muito tempo em uma reunião que durou bastante tempo, vem depois de um compromisso que foi assumido pelo presidente da Câmara. E acho que ele está se referindo justamente a esses 60 dias, né? Só para que as pessoas não confundam, pensar que ele está livre da cassação, porque não é o que está acontecendo, viu, gente? O que está acontecendo lá é que o Hugo Mota entrou... Aliás, o Hugo Mota tem horas que parece ser um personagem muito interessante, assim, em relação ao que era o Lira, né? No sentido Mas o Hugo Mota entrou aí como bombeiro e conseguiu construir. A gente não sabe exatamente o que está por trás disso, porque formalmente o que o Glauber ganhou foi 60 dias para poder se defender perante o plenário, né? Eu acho que o mandato dele está salvo.
tem essa impressão. Hoje saiu na capa do Jornal do Estado de São Paulo. O que é uma grande reviravolta, se for isso mesmo, né? É uma grande reviravolta. Porque estava praticamente o que a gente conversava enquanto estava sendo discutido no Conselho de Ética puxa, não tem mais o que fazer e agora a discussão vai a plenário. Então, muita gente questionou também, porque o Glauber, ele decidiu ali na hora, vou entrar em greve de fome então. E muita gente disse, meu Deus, ele não avisou ninguém, né? Foi uma coisa assim que todo mundo ficou chocado. Talvez tenha sido realmente uma saída que vai surtir um resultado, uma mobilização, talvez que as pessoas não esperavam, né? Que se fosse chegar. Exatamente. E o Glauber é um parlamentar muito importante, mas muito. Ele é talvez hoje o deputado mais ativo me lembra a atuação dele, me lembra muito a atuação do Zé Genuíno, lá nos anos 80, 90. Né? Ele é um parlamentar que não tem medo do confronto, ele é um sujeito de fala fácil, né? De vez em quando ele usa umas palavras lá que eu acho que falam por nós todos, e ele não pode ser caçado simplesmente por conta de uma agressão. Por outro lado, também, não dá para não punir o Glauber, porque senão vira uma rinha de gás aquilo lá. Mas, e aí? Vamos pegar aqui, quem está patrocinando esse espetáculo são quem? São os bolsonaristas, que odeiam o Glauber. E o Hugo Mota, que né, entre os bolsonaristas, é aquele que tem mais poder, porque ele manipula ali a opinião no Centrão. Sem contar que o relator dessa discussão, né, do processo contra o Glauber, já agrediu o jornalista. E estava ali decidindo a respeito disso. Né? Exato. O que eu vejo é o seguinte, não dá para não dar uma punição. Agora, qual é a punição adequada para isso? Pode ser um voto de censura. Pode ser uma censura pública, pode ser uma censura por escrito, pode ser 3 dias de suspensão. Tem tanta pena para aplicar que caçar o mandato do cara, caçar a vontade de 78 mil eleitores do Rio de Janeiro, que confiam no Glauber, que querem vê-lo lá na Câmara por causa de uma cena como aquela, em que, literalmente, me desculpe a palavra, mas um pentelho do MBL vai lá agredir a mãe do cara que está no leito de morte, sabe? É preciso ser mais do que humano para suportar uma provocação dessa. Eu vivo falando, olha, se houver alguma complacência para com a humanidade que esse gesto traz, sabe? Porque todo mundo tem limite. Uma hora você, que é uma pessoa tão equilibrada, tão cordata e tudo mais, você vai partir para agressão se sofrer uma agressão, né? É um ataque contra a mãe dele, né? Enfim, um assunto ali. E não gosto nem de chamar de militante, né? Porque foi um arruaceiro ali do MBL. Mas ele acompanhava já o Glauber e já fazia ataques, insultava, e inclusive a mãe dele há bastante tempo. Então essa história, enfim, tomou contornos que a gente nem imaginava que poderiam chegar. Mas enfim, a gente tem agora a saída do Glauber, né? E a gente também espera que ele se restabeleça. Parece que está bem, claro, mas ninguém fica 100% depois de 8 dias ingerindo só líquido, né? Então a gente continua acompanhando essa história. Agora, Panunzi, a gente vai falar de uma estreia, né, de um documentário aqui no Estado. Aliás, eu estou falando isso desde o Desperta hoje, porque eu acho super importante. A gente aqui, isso não é segredo para nenhum de vocês que estão assistindo a gente faz uma crítica muito, muito ácida ao comportamento dos jornalões ao longo das eras aqui no Brasil, né? A gente sabe que em 1964, todos os grandes jornais, o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, todo mundo, o Jornal do Brasil, todo mundo apoiou aquele golpe militar, né? Então a imprensa saiu em uníssono. O que a gente não sabia durante muito tempo é que alguns desses jornais iam além da manipulação da opinião pública, além da notícia editorializada, disfarçada de informação pura, né? E eles cediam meios para que a ditadura pudesse exercer toda a sua política de horrores, né? E esse foi o caso da Folha de São Paulo. É um caso que é comentado assim, a boca pequena, todo mundo, mas a Folha de São Paulo... E aí tem as fotografias, tem o material gráfico que leva a esse período aí, mostrando como é que o jornal foi muito além do apoio tácito por meio das suas posições e matérias, né, cedendo meios para a ditadura militar. E a gente vai exibir aqui no ICL, no dia 27, às 8 horas da noite, um documentário que você não pode perder, porque esse documentário vai te dar a exata noção de como é que foi o comportamento desse jornal. Um comportamento que é um comportamento muito marcado, né?
e que, olha, não é papel de jornal nenhum, tá? Apoiar uma ditadura militar que, inclusive, censurava o próprio jornal. Como é que a gente pode entender uma coisa dessa? Vou chamar aqui um trailer, e já aviso para você que está assistindo aqui, que é super fácil, você não pode perder esse evento, não é só para os apoiadores do ICL, é para todo mundo. Então você que não apoia o ICL não tem problema nenhum. Vai lá, porque é uma aula de história num documentário muito bem produzido, com vários testemunhos, com documentos mesmo da época e que vão mostrar como é que foi a desbragada atuação do jornal Folha de São Paulo, que depois teve um período, né, um período de aposta na democracia, mas isso é depois. Vamos ver o trailer desse documentário? Vamos ver. Se abriu o caminhão da Folha tipo baú e de lá saíram numerosos agentes. Toda ditadura militar sempre tem suporte empresarial, porque esses interesses estão sempre em comunhão. Se sabia que a Folha de São Paulo apoiava o governo ditatorial. Quem está interessado em lucro, em geral, não está interessado em escrúpulos, e muito menos em princípios éticos. O Grupo Folha, mais do que apoiar a ditadura editorialmente, ela apoiou materialmente, ela deu suporte ao aparato repressivo da ditadura militar. Era um jornal do DOI-CODE. Ninguém contou, eles falavam ali pela linha editorial, pelo jeito como eles tratavam as notícias referentes à repressão política. O pessoal da polícia chegava e punha o revólver em cima da mesa. Trabalhava com o revólver em cima da mesa. Pois é muito importante levantar esse tema, tá? Essa história precisa ser contada, né, Gabi? Então, vou repetir para vocês, gente, olha, icln2.com.br é o link. Você pode ir aí agora, já garante logo o seu ingresso. No dia, a gente lembra desse compromisso. É super importante, quem gosta de política, quem gosta de história, não pode deixar de assistir a esse documentário muito bem produzido e que vai ser exibido com exclusividade aqui pelo ICL dentro de 10 dias, no dia 27, um domingo, às 8 horas da noite. Viu, Gabi? Marca na sua agenda. Anotei tudo aqui, ó. Dei o check aqui. É isso aí, então, gente. E vamos seguir falando a respeito da nossa política aqui brasileira, também dos dias atuais. Carolina Brígido vai chegar para conversar com a gente. Oba! Carol, boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Panunzio. Boa noite a todos que nos acompanham hoje. Olha só, Carol, eu queria trazer um artigo da revista The Economist, né, que publicou esse artigo colocando em xeque a capacidade da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tramar o golpe de Estado, né, por essa acusação. E aí, o que diz esse artigo, gente? Está pontuando que caso o julgamento prossiga na primeira turma e não no plenário da corte, isso pode agravar a crise de credibilidade enfrentada pelo STF nos últimos anos. Então, essa publicação está dizendo que a nossa corte, que é a corte brasileira, tem um sistema de juízes com poderes excessivos e focando também as críticas no ministro Alexandre de Moraes. Eles estão chamando de, quem chama de um juiz estrela, né, o Big Alex. Aqui, a Suprema Corte Brasileira em julgamento. Então, a gente traz aqui o artigo da The Economist, a gente separou esse trecho da revista falando o seguinte, abre aspas, então, para o artigo publicado na The Economist. A democracia brasileira tem outro problema, juízes com poder excessivo. E nenhuma figura personifica isso tanto quanto Alexandre de Moraes, que ocupa o cargo no Supremo Tribunal Federal. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. Outro dia, The Economist trazia, né, uma crítica ao Donald Trump, quer dizer, mas agora aparece criticando o judiciário brasileiro. Carol, conta a história pra gente. É isso, de Xandão a Big Alex. Big Alex. A gente viu já uns dias atrás
tinha também um artigo na New Yorker, a revista prestigiada americana, e era um perfil de Alexandre de Moraes, o primeiro ministro do STF a ter um perfil na New Yorker. E nesse perfil anterior, esse da New Yorker, era bastante elogiativo a atuação de Alexandre de Moraes. Pintou o ministro Alexandre como o grande defensor da democracia e o juiz com coragem de peitar as Big Techs. Aí agora vem a Economist e traz de novo Big Alex, mas agora em outro papel, em papel de vilão. A Economist diz que o Alexandre de Moraes é um dos juízes mais poderosos do mundo, disputando ali poder, inclusive com os ministros da Suprema Corte americana. E faz esse alerta de que ele estaria reunindo em si mesmo muitos poderes, que seria como se fosse o grande juiz do Brasil, né, o dono do judiciário, entre aspas, e recomenda que o Supremo Tribunal Federal, que os outros ministros, a instituição STF, faça uma moderação nesse poder concentrado em apenas um só juiz. Como a gente sabe muito bem, Alexandre de Moraes é adepto da tese de falem mal, mas falem de mim, né? Eu duvido que ele esteja muito incomodado com essas publicações de tanto renome internacional falando dele por tanto tempo. Então, esse poder é não apenas no judiciário, né, mas também na mídia. Ele já domina o noticiário no Brasil e agora está dando passos pela Europa, pelos Estados Unidos, pelas publicações internacionais também. Mas fica esse alerta, né? Alexandre de Moraes realmente ele é relator daquelas ações derivadas daquele primeiro inquérito das fake news aberto em 2019 e de lá para cá ele vem amealhando bastante poder dentro do judiciário e é inclusive o relator desse processo da trama golpista que a gente vai ver o julgamento da próxima denúncia, né, da próxima fatia da denúncia do Procurador-Geral da República agora na terça-feira. Sabe o que eu penso? A Europa tem uma visão muito contaminada da atuação de juízes como o Alexandre de Moraes por causa do Baltazar Garzón, né? Era um juiz que lá no passado perseguiu o Pinochet, foi um sujeito que teve uma atuação espetacular. E logo depois disso, 2012, anos depois que ele teve essa atuação tão proeminente, não sei se a Carol lembra disso, porque ela era criança ainda, mas eu acho que ela lembra. O Garzón acabou sendo processado porque, enfim, teria autorizado escutas ilegais no processo e aí o mundo veio abaixo, né? Na Itália aconteceu a mesma coisa lá com os juízes que fizeram a operação Mãos Limpas deles lá, né? Então a Europa é meio vacinada. Agora, a matéria da Economist, ela junta um monte de argumentos falaciosos, né? E ela aproveita para, assim, elencando essas suspeitas aí contra a atuação do Alexandre de Moraes, colocar em dúvida a própria isenção do Supremo, porque diz que, né, o Zanin e o Flávio Dino e o Toffoli foram nomeados pelo Lula, essa coisa toda, sugerindo, ela não declara isso, mas sugere que o Supremo não teria condição de equidade, distância para julgar nada, né, Carol? Fábio, esses eventos todos que você falou não era nascida não, você vai me desculpando, mas eu o famoso eu estudei. Eu também não era. Eu olhei no Google e me informei. Mas, de qualquer forma, a Economist faz essa ponderação, sim, que Alexandre de Moraes tem esse poder todo amealhado em torno de si mesmo, mas a própria Economist recomenda que o próprio Supremo Tribunal Federal faça essa moderação em relação ao poder de Alexandre de Moraes. Então, mesmo que cite ali que os juízes foram nomeados por Lula e que vão julgar Bolsonaro agora, ainda assim está colocando mais credibilidade nesse pessoal do que no próprio Alexandre de Moraes. Então, ali, a contabilidade para Alexandre de Moraes ficou meio que equânime, né? Primeiro, ele recebeu afagos da New York e agora ele está ali recebendo críticas da The Economist. Eu acho que são duas publicações que trazem visões diferentes, né, de Alexandre de Moraes, que atuou
bastante, digamos assim, entre aspas, para o bem, né? Ali em determinado momento foi um garante da democracia, conduziu com rédea curta as eleições de 22, mas em compensação tem todo esse poder reunido em torno de si mesmo, que sim, abre margem sim a algum tipo de questionamento, porque pelo menos na história recente do Supremo Tribunal Federal a gente não viu nada parecido em relação a atuação de um ministro sozinho. Em muitos períodos fica parecendo que Alexandre de Moraes é uma reunião de todas as decisões importantes do Supremo Tribunal Federal. E isso realmente é atípico no sistema democrático brasileiro, a gente não costuma ver com tanta frequência. Agora, só fazendo um comentáriozinho antes de passar para o próximo assunto, a Suprema Corte da Inglaterra tomou a decisão hoje, né, que considera que mulheres trans não são enquadradas legalmente como mulheres, né? E aí tem um protagonismo e uma luta encanecida que acontece lá na Inglaterra, né? Em torno disso aí, uma luta inclusive que criou na figura da J.K. Rowling lá, que é a autora do Harry Potter, né? Um personagem odioso, que enfim se contrapôs a todos os avanços do processo civilizatório e acabou ganhando essa parada aqui. Então, estranho ela que uma revista... comemorou, né? Ela comemorou bem. Ela vem mantendo assim, posições ultraconservadoras há muito tempo, né? Eu até me arrependo de ter lido os livros do Harry Potter, viu? Deu uma entristecida, né? Como uma grande fã de Harry Potter, eu fiquei muito entristecida também ali. Ela dizendo, né, comemorando essa história. Ela também publicou uma foto depois, enfim. Ela falou nessa tweetada aí, né? Para não esquecer, não venha, vou usar uma palavra mais civilizada, não venha bulir com uma mulher escocesa, que foi o que ela disse nessa tweetada aí. Então, é estranho um jornal de um país que tem a Suprema Corte capaz dessas coisas criticar um juiz que tem sido o grande garantidor de uma democracia jovem do Ocidente, no qual está inserido o contexto, inclusive da Inglaterra, lá o país onde está situado o jornal. Obrigada por essa observação também, Panunzio. Mas, assim, o que é interessante também a gente pontuar é que a crítica da Economist foi em relação à concentração de poder de Alexandre de Moraes. Porque se a gente olhar na atuação do Supremo Tribunal Federal no campo progressista, é uma corte que está muito além das cortes europeias e de muitas cortes, inclusive dos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal já garantiu, em um passado muito recente, a legalidade da união homoafetiva, tem sido um grande garantidor desses direitos de minorias no Brasil. Então, assim, essas causas todas de costumes, digamos assim, o Supremo Tribunal Federal, digamos que não tem como criticar, né, ali os países do exterior, nem países europeus e muito menos países, os Estados Unidos, né? Então, eu acho que tem uma diferença, né, entre a atuação do Supremo Tribunal Federal no campo dos costumes e na área criminal, que a gente vê também que é uma atuação bastante recente do Supremo Tribunal Federal. Não tem esse histórico no STF. Exato, Carol. Agora, eu queria trazer um ponto importante. A gente vai ter o julgamento do Núcleo 2 na semana que vem, terça-feira, e o primeiro núcleo, né, foi julgado, foi pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né, se tornaram réus, e a tendência é que agora esses 6 integrantes do Núcleo 2 também passem a essa condição em breve. Mas a gente tem a defesa do general Braga Neto protocolando um recurso no Supremo Tribunal Federal, gente, questionando aquele vídeo que foi exibido pelo ministro Alexandre de Moraes, falando nele mais uma vez. A gente comentou muito a respeito do didatismo, né, de como foi didático esse vídeo que o Alexandre de Moraes trouxe, mostrando como é que foi a atuação das pessoas para dizer, olha, não foi um passeio no parque, não eram só senhoras segurando Bíblias, as pessoas estavam ali agredindo, quebrando, enfim. Esse vídeo aconteceu ali durante esse julgamento, né? Foi mostrado pelo Alexandre de Moraes e, inclusive, o Braga Neto foi um dos réus, né? Do que foram tornados réus nesse primeiro núcleo que foi julgado. Inclusive, a gente está mostrando agora aqui na tela esse vídeo que foi exibido pelo Alexandre de Moraes. Os advogados, a defesa do Braga Neto, está dizendo que esse vídeo não trata só do 8 de janeiro e que tem imagens que não são objeto da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. E o Alexandre de Moraes justificou que esse material trata de fatos públicos e notórios, pontuando que o Código Penal permite ao juiz utilizar fatos notórios e públicos. Eu achei
É tão importante o uso desse vídeo, cara, eu queria te ouvir rapidamente a respeito disso, porque o 8 de janeiro e também o que os envolvidos querem fazer acreditar é que foi um acontecimento isolado. E não, e eu acho que o Alexandre de Moraes foi muito didático em trazer o quanto tiveram vários, né, acontecimentos que levaram até, culminaram no 8 de janeiro, mas o golpe não foi ali exclusivamente o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Gabi, é uma tentativa, digamos que desesperada das defesas, porque Braga Neto não foi o único acusado a ter levantado essa questão. Os advogados têm argumentado o seguinte, que esse vídeo foi mostrado sem que a defesa soubesse, ele não estava dentro dos autos das investigações, então as defesas não tinham se preparado para confrontar esse vídeo juridicamente, e aí por isso ele não poderia ter sido mostrado e querem com isso anular ali aquela sessão que transformou os acusados em réus. Isso é para quê? Para ganhar tempo, para tentar de alguma forma conseguir tumultuar mesmo o processo e também ter um tipo de, como se fosse assim, uma argumentação para a própria plateia de Bolsonaro. Olha, a gente está tentando de um tudo, mas o Supremo Tribunal Federal não abre brecha para que a gente se defenda. O que a gente viu não é exatamente isso, né? Alexandre de Moraes mostrou esse vídeo como um mecanismo, uma ferramenta didática para as pessoas entenderem que aquilo, como disse a Gabi, não foi um passeio no parque, não tinham só senhoras segurando a Bíblia, muito pelo contrário, tinham pessoas ali imbuídas do desejo de quebrar tudo e de tomar o poder. Então, isso foi importante para mostrar, porque a gente sabe que quem assiste esse julgamento não é só o ministro do Supremo, não é só as pessoas que compõem a primeira turma e as pessoas que foram lá para assistir, mas ele está sendo televisionado. Então, esse vídeo sendo mostrado nesse momento é importante, inclusive, para a sociedade não se esquecer da gravidade do que aconteceu ali naquele 8 de janeiro, que não foi só uma arruaça, só uma tentativa de depredar prédios públicos, mas foi a ponta do iceberg de uma tentativa de golpe que já estava sendo planejada desde setembro de 2021, como diz a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então foi apenas um recurso teórico, um recurso didático, não foi uma prova nova, nada ali que tinha naquele com vídeo. O Tribunal era do uma Júri, novidade. né, Carol, que você até disse na época. Exatamente, o Tribunal do Júri ele usa bastante desse recurso, né, de mostrar vídeos, de mostrar imagens para convencer o corpo de jurados da culpa daquele acusado. Agora, nesse caso, não foi para convencer o corpo de jurados, foi para lembrar a sociedade, os ministros presentes, a plateia presente, a imprensa, de que aquilo não foi uma coisa tranquila que pode ser esquecida. É isso, Carol. Obrigada demais por hoje. A gente se vê na terça-feira, no dia do julgamento. A gente se encontra aqui de novo, querida. Bom trabalho por aí. Aliás, bom descanso, né? E na volta, bom trabalho. Boa Páscoa também, viu, Carol? Felicidade para vocês e bom programa. Beijos. Obrigada, querida. Panunzio, vamos nessa também? Ué, você que manda. Quer comer um pouquinho Já de chocolate? Acabou? Eu cheguei aqui às 6 da manhã hoje. Posso ir? Tá bom pra você? Tá ótimo. Tá bom pra você? Tá ótimo. Mas então eu gosto de ficar aqui. A companhia é maravilhosa. Semana que vem a gente tá nessa companhia maravilhosa de novo, então, no julgamento na terça-feira. Eu te espero aqui de novo. Eu vou ter 4 dias pra descansar. Agora eu vou chegar bem descansadinho. Eu também. Na terça-feira. Vamos voltar com tudo na terça-feira, hein, gente? Lembrar mais uma vez que a gente vai ter a cobertura especial do julgamento do Núcleo 2 pela primeira turma na semana que vem, na trama do golpe. A gente vai nessa. Bom feriado pra você, bom descanso, boa Páscoa para quem é de Páscoa e a gente está de volta na semana que vem. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Paulo. Tchau, bom fim de semana, boa Páscoa para todo mundo. Vocês sabiam que policiais circulavam armados dentro da redação da Folha de São Paulo durante o regime da ditadura, impondo medo aos jornalistas da redação? Você sabia que carros da Folha de São Paulo eram utilizados para operações que sequestravam e torturavam pessoas que eram levadas para o DOI-CODE? Você sabe qual foi a relação entre o maior jornal do Brasil e o regime da ditadura? Ninguém sabe. Quer dizer, sabia. Foi feito um documentário
por um dos maiores diretores do Brasil, Chaim Litevski, em cima de um trabalho feito por um grupo que analisou documentos e conversou com dezenas de pessoas que presenciaram isso que eu falei. Essa série documental vai ter o seu primeiro episódio exibido no ICL, no dia 27 de abril, um domingo, às 8 horas da noite.